Olá, tudo bem? Hoje eu vou abordar um assunto que eu acho que é interessante, principalmente por causa dessas questões geopolíticas, espiritualidade, religião, que a gente vem realmente acessando em diversas plataformas, na internet e mesmo em determinados tipos de filosofias, de política, de segmento, seja ele filosófico, religioso, na geopolítica, enfim. Hoje a gente se fala muito na questão de um governo global, de uma nova ordem, né? E o que isso tem a ver, né, com a transição planetária? Eu vou tentar colocar isso para que a gente possa pensar. Eu não acredito num pensamento único, né? Eu entendo que é importante que a gente faça essas indagações, faça as reflexões, cada um de nós, e buscar dentro de uma pesquisa histórica, né, a gente poder começar a avaliar tudo isso que está acontecendo. Nesse boom da comunicação, né, que hoje a gente tem, e que a maioria das pessoas, elas têm acesso à internet, têm acesso à informação, que vamos dizer, até 30 anos, 40 anos atrás, era quase que impossível você ter acesso a essa quantidade de informações, né? Principalmente com relação ao que está ocorrendo no mundo. Hoje, qualquer computador e o celular acessa em instantes o que está acontecendo fora do nosso país, fora do nosso quadrado, como se diz, né? Então, esse acesso à informação, ele está trazendo uma mudança muito grande, né? E por que eu vou falar um pouquinho dessa questão de tentar avaliar como que toda essa situação que a gente está vivenciando tem a ver com a que a gente chama transição planetária. Nós temos, quer dizer, uma visão esotérica, né, mística, uma visão materialista e uma visão onde a gente procura integrar, né, a nossa vivência material com a nossa vivência de transcendência, como seres que têm inteligência, né, que tem realmente, nós temos capacidade de criar, de manifestar, né, através da nossa mente, e do nosso processo mesmo de transcendência, né? Porque eu acredito que nós não estamos aqui, né, simplesmente para poder viver uma história de nascer, comer, dormir, criar uma família e morrer. Isso é uma passagem, né, de uma experiência. Se a gente for realmente buscar entender, né, a logística, né, de uma proposta bem mais, vamos dizer, superior, né, e não ficarmos atrelados a uma coisa muito fechada, materialista, onde tem um começo, meio e fim e acabou, né? Então, por que seria que existe tanta vida no universo? E toda vez a gente está percebendo cada vez mais que se uma estrela morre, outra estrela nasce. E assim é a nossa vida, né? Quando existe, por exemplo, uma árvore dá o fruto e que esse fruto ele fica maduro e ele vai alimentar as pessoas, as suas sementes elas vão voltar ao solo e tornar novos frutos. Eu acredito que a natureza ela é extremamente inteligente, autossuficiente e também que existe o ciclo da criação. Então nós não estamos aqui simplesmente para nascer, ter experiências, né, no sentido de sobrevivência e algumas experiências emocionais ou algumas experiências de inteligência transpessoal e morrer. Então, assim, eu não estou colocando aqui especificamente uma religião, estou colocando um ponto de vista filosófico para a gente possa debater. Mas o Tibete, eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre o budismo, como o cristianismo, como qualquer outras religiões, né, que a gente venha ter aí, por exemplo, islamismo, qualquer uma. Mas, assim, eu vou me ater ao Tibete porque é muito interessante uma história do Tibete. Eu quero compartilhar com vocês. No Tibete, quando a China invadiu o Tibete, né, nos anos de 1950, eu inclusive tenho um lama, um mestre, quando eu fui, que eu recebi iniciação, que ele veio foragido dessa época junto com o Dalai Lama. Ele era um lama, o Shagdu Tulku Rinpoche,
Ele era um lama e ele fazia parte de um grupo de monastérios, onde ele tinha uma função também de um governador, tanto governador espiritual como um governador que dirigia e comandava os domínios da política, né? Que a gente, vamos assim chamar. Mas ele era realmente responsável pela coordenação, vamos dizer, a coordenação política daquele espaço. E o Dalai Lama, ele era autoridade espiritual, né? Então, por que é que a China, né, ela entrou e quis terminar com todos os líderes espirituais da China? Eles tiveram que fugir, porque senão eles iam ser mortos, né? E poderiam sofrer sanções. Porque na ideia da China, não há espaço no comunismo para a religião, porque dentro da filosofia budista, um líder espiritual, um Dalai Lama, ele era escolhido pelas energias superiores. Tanto é que quando um Dalai Lama falecia, eles tinham um tempo de espera para que um novo Dalai Lama pudesse aparecer, porque eles acreditavam que era uma linha de seres que estavam com essa missão de governar espiritualmente e politicamente. Então, ele esperava a reencarnação daquela linhagem do Lama para que ele pudesse vir novamente ter essa governança. E isso para a China não era interessante, porque ela entendia que só existe um poder. Esse poder é comandado, centralizado, dentro de uma filosofia que é comunista, o comunismo, por exemplo, ele não aceita, né, a questão religiosa. Ele acredita que nós estamos aqui para viver a nossa vida material e que a espiritualidade é algo que as pessoas vão adquirindo e que vai diminuindo essa consciência de que nós precisamos nos envolver com a matéria, com o que está aqui, com o que está visível. E eles acreditam que a religião atrapalha vamos dizer, esse desenvolvimento, né, político, no sentido de ter um comando. Por quê? Porque na religião, as pessoas que têm um comando, sentem que elas estão ligadas a um comando superior, elas não estão tão fixadas num poder material só, né? Então, por exemplo, se você está numa sociedade onde você tem que prestar conta a um líder político toda a sua vida, né? E o que você faz, o que você tem que deixar de fazer, você está indo tirando da sua alma, do seu espírito, essa transcendência. Porque a transcendência, ela vai além desse espaço, né, dessa situação de que nós estamos vivenciando. Porque é uma situação bastante conflituosa. Nós temos um sistema social bastante atrasado, né, político. Inclusive em países bem mais desenvolvidos que nós aqui, né, que somos considerados aqui da América do Sul, da América Latina, e mesmo na Europa, né, nos Estados Unidos e outros países, e o sistema político é muito, vamos dizer, sofrível, para não dizer outra coisa, né? Porque as leis que imperam, entre aspas, elas geralmente não são cumpridas por aqueles que comandam. Por quê? Porque, na verdade, um líder político, ele deveria ter uma orientação interna espiritual também. Porque essa que é a chance que eu acho que o Tibete, ele tinha de ser um estado que tinha realmente um propósito de aliar a espiritualidade com a governança, né? Então, os lamas, eles tinham inclusive vocês assistam aquele filme, Os 7 Anos no Tibete, que eu acho que é muito importante, porque ele é histórico, ele fala sobre isso, né? Então, assim, o líder religioso, ele é preparado espiritualmente, inclusive dentro de um monastério, e ele tem que seguir determinadas normas, ele se dedica realmente a ser esse líder, e ele tem que estar dentro de uma ética, de uma espiritualidade, para que as coisas possam acontecer de uma forma mais igualitária. Eu não estou dizendo para a gente trazer essa cultura aqui para o Ocidente, porque nós temos uma cultura diferente. Mas o que a gente vê hoje aqui é que a maioria
desses partidos, sistemas políticos que a gente vive, eles não consideram isso. Eles não consideram que nós somos seres integrais, que nós temos corpo, mente e espírito. E que, portanto, é importante que a gente se ligue a essa condição transcendente espiritual. E um líder político, ele deveria considerar isso, porque se ele está nessa condição de liderança, né, de comando, ele tem uma responsabilidade. Uma responsabilidade não só a material, como uma responsabilidade espiritual. Com relação a esse trabalho que ele está fazendo de coordenar muitas pessoas. Porque uma decisão sua vai afetar milhares de pessoas, né? Então, o que a gente está vendo hoje é que nós estamos tendo realmente uma série de conflitos, porque alguns, né? Realmente houve, já na era moderna, houve essa cisão da ciência com a religião, né? Na época de Descartes, porque realmente aconteceram vários abusos, entre aspas, de determinados tipos de credos e religiões em perseguições a pessoas. Mas isso não tem nada a ver com a espiritualidade. A espiritualidade é inerente. Nós todos estamos aqui e temos, né, essa condição de sermos seres altamente complexos e integrados. Nós não somos máquinas e robô para poder realmente ligar o nosso sistema e ser comandado por uma ordem que vem, seja lá de quem for. Isso não é natural. Então, sim, a gente precisa se organizar, ter uma sociedade organizada, mas é importante que toda essa situação que nós estamos vivendo, a gente possa refletir. Por que existe toda essa perseguição com relação à questão da espiritualidade? Nós estamos vendo isso no mundo realmente acontecer, né? Então, as pessoas que dirigem as políticas, elas estão achando que as pessoas que têm religião, elas são pessoas consideradas adversas a um comando político, de que existe essa proposta de uma direção única. Nós somos diversos, gente. Nós não podemos ser robôs e ser considerados que a gente precisa estar dentro de uma linha de pensamento só, de uma coordenação só. Nós podemos sim ser cooperativos, estarmos juntos, darmos as mãos, aceitarmos as diferenças e interagirmos em ressonância no sentido de avançarmos, de criarmos realmente algo nesse espaço de congruência das diferenças para que a gente possa avançar nas questões realmente prioritárias, que é as questões humanas, que é as questões das nossas situações sociais, né? Que nós, cada vez mais, existe uma diferença muito grande, em qualquer regime. Você vê que mesmo nos regimes que adotam esse determinado tipo de abordagem de igualdade, de sociedade, você vê realmente gritante essa questão de as pessoas estarem a serviço de algo e simplesmente estarem a serviço de algo e não poderem exercitar sua liberdade. Então, aqui, eu não estou fazendo apologia de capitalismo, socialismo, comunismo, mas eu estou colocando que nós precisamos realmente e conseguimos caminhar, a humanidade precisa caminhar, né, com as suas próprias pernas. Porque a condução nossa, a condução do nosso mundo, do nosso planeta, parte de cada um de nós. Eu entendo, e é isso eu trago essa reflexão, que esse é o grande estágio da transição planetária. É que cada um de nós começa a assumir a sua corresponsabilidade nesse processo, né, de estarmos avançando numa geopolítica humana, né, e fazer com que cada um de nós possa acessar uma consciência transcendente, uma consciência que realmente integra todo mundo. Que nós possamos nos vermos como irmãos, diferentes, mas uma mesma família que é a humanidade. E que, portanto, que um querer comandar o outro, dominar o outro, economicamente, financeiramente, politicamente, esse esquema, ele já está dando sinais de esgotamento.
Isso em qualquer nível de qualquer nível de política, de partido, de ideologias. Então eu entendo que a transição agora é que cada um de nós realmente começa a entender a corresponsabilidade de estarmos buscando essa consciência de unidade, mas de unidade integrada, dessa unidade onde cada um de nós sabe realmente o seu papel a desempenhar, né? Então, trazendo essas questões aqui, eu quis trazer essa questão do Tibete, porque na nossa história, a gente vê que lá atrás, essa tradição, né, do budismo, do lamaísmo, eles tinham essa, vamos dizer, preocupação de que o líder pudesse ter uma orientação transcendente espiritual para que ele fosse guiado por algo maior que não só jogos de interesses, porque infelizmente, né, nós ainda vivemos muito nessa questão dos jogos de interesse. Então, a pessoa que tem uma formação espiritual, cultural, né, e que ela é preparada para que ela possa realmente ser um líder integrado, sistêmico, holístico, onde ele integra todas as condições, seja ela da ciência, seja ela da política, da espiritualidade, ele vai estar muito mais preparado para que ele possa estar escolhendo aquilo que as pessoas, né, que possam estar assim demandando, porque ele tem essa visão integrada, né? Então assim, eu deixo aí essa discussão, né? Por que é que nós, né, nós não podemos realmente estarmos conscientes dessa autoliderança e de estarmos realmente organizando para que as nossas vidas possam ser realmente, vamos dizer, dirigida, comandada por cada um de nós, integradas dentro de um processo de coordenação integrada, onde haja respeito às diferenças, onde haja realmente uma proposta de estarmos todos, apesar de raças diferentes, de línguas diferentes, estarmos unidos no propósito de caminharmos juntos e de estarmos elaborando projetos onde todos nós podemos coparticipar. E não estarmos mais a serviço de interesses ou jogos de interesses. Porque este tipo de abordagem, de sistema, ele está dando sinais de cansaço. Ele está dando sinais de degeneração. Então, acredito que é importante que nós possamos realmente estarmos buscando, cada um de nós, fazer essa reflexão. Né? Que mundo que eu quero? Qual mundo que eu quero estar inserido? Como que eu entendo que nós estamos passando por esse processo de experiência aqui no nosso planeta? É simplesmente para que eu chegar, eu possa fazer a minha vida, angariar meus recursos, ter toda a minha, vamos dizer, história dentro dessa trajetória apenas numa questão material, ou eu realmente quero ter uma conexão com algo que eu possa realmente evoluir, que eu possa ter uma inteligência, que eu possa ter uma visão, uma consciência mais abrangente. É isso aí. Gratidão.